Bom dia, então, meus queridos alunos de Cálculo 2, 27/8. Vou começar a aula fazendo alguns exercícios junto com vocês, exercícios de derivada daquelas 4 regrinhas que nós aprendemos na aula passada, tá? Então, eu vou compartilhar o material de exercícios com vocês e nós vamos fazendo juntos. Eu quero que vocês participem, porque é importante que a gente tenha essas derivadas, já essas 4 regrinhas, bem interiorizadas, tá bem? Então, com licença, eu vou compartilhar agora a tela com os exercícios que ficaram para serem resolvidos na aula passada. Então, lembrando aqui que nós aprendemos a regrinha da constante, a regra da potência, a regra do múltiplo por constante, tá? E, por fim, usar as regrinhas da soma e da diferença, quando eu quero derivar uma função que tem mais de um termo, tá bem? Ou seja, eu vou aplicar todas as regras anteriores, só que vou juntar, né, em vários termos da mesma função. Bem, eu tirei daqui a parte que estava escrito da aplicação, que vai ficar como conteúdo da aula de hoje, na sequência da resolução desses exercícios. Então, aqui eu deixei uma lista com muitos exercícios para vocês resolverem. Então, vamos lá. Alguns eu acho que vocês já conseguem fazer de cabeça. Mas se não conseguir fazer de cabeça, a gente faz passo a passo, não há problema, importante é que chegue na derivada. E quanto mais exercícios vocês fizerem, mais prática vocês vão ter, mais rápido vocês vão conseguir derivar de forma correta. Então, esses primeiros exercícios, esses dois, exercício 5 e exercício 7, pede para derivar funções, olha, que só tem um termo, tá? No exercício 5, a função é uma função constante, y igual a 3. Então, a derivada dessa função, que eu chamo de y', eu quero que vocês me respondam. Qual é a derivada da função y igual a 3? Y' é igual a? 0. 0, muito bem. Então, é a regra da constante. Toda vez que tiver uma constante, a derivada é 0. Vamos para o próximo? Exercício 7. A função é x à quarta. Qual a derivada de x à quarta? 4x ao cubo. Muito bom! Então, o expoente vem aqui para frente e onde eu tinha expoente 4, eu vou subtrair 1, 4 menos 1 dá 3. Alguém tem dúvida sobre essa derivada? Então, nós vimos a regrinha da potência aqui e da constante no exercício 5. Bem, agora eu tenho no exercício 9 uma função com 2 termos. Então, eu vou aplicar a regra da derivada, né, da soma ou da subtração. Ou seja, se eu tenho 2 termos, eu vou derivar o primeiro e vou somar ou subtrair com a derivada do segundo, certo? Então, vamos lá, por partes. Qual a derivada de 4x? 4. 4. Por quê? Porque aqui o expoente, quando não tem expoente explícito, o expoente é 1, né? Então, 1 vai vir multiplicando o 4, então vai ficar 4x, né? Esse x aqui vai ficar elevado a 0, então, x elevado a 0, todo número elevado a 0 é 1. Então, isso daqui vai ficar simplesmente 4 do primeiro termo. Agora, a derivada do segundo termo. Derivada de 1 é o derivado de uma constante, e vocês já acertaram no 5. Derivada do 1 é 0. Então, a derivada de 4x mais 1 vai ser simplesmente 4. A derivada do 4x, aqui é 0. Certo? Bem, dá para fazer, acho que de cabeça também, a derivada do exercício 11. Derivada de x ao quadrado mais 5x. Eu vou aguardar que vocês me falem qual é a derivada de x ao quadrado mais 5x. 2x mais 5? 2x mais 5. Ótimo! Então, a derivada do x ao quadrado, que vai ser 2x, e a derivada do 5x, que vai ser 5.
Então, vejam que nós estamos trabalhando sempre com os polinômios. Eu acho que até o 15 vai sair bem tranquilo. Então, vamos continuar aqui. Estão indo bem. Agora, eu quero que vocês me derivem a expressão 13. Pode fazer aí e depois vocês me falam quanto que dá isso. Derivada da função f de t. Vai dar menos 6t mais 2 menos 0. Muito bem. Então, vejam aqui, esse 3 aqui, nós vamos entrar com a regrinha, que é aquela regrinha que diz aqui do múltiplo, certo? Múltiplo por uma constante. Então, aqui eu tenho o quê? O que vai mudar é que eu tenho um menos 3 aqui na frente. Então, esse 2 vai vir multiplicando esse menos 3. Esse menos 3, ele já existe, ele fica aí, certo? E depois ainda eu vou derivar o t ao quadrado, que vai ficar 2t. Ok? O expoente vai ficar 1, tá? Então, é por isto que vai ficar menos 6t. Então, eu só vou fazer uma etapazinha antes. Aqui, a derivada de 2t é 2, acho que essa já todo mundo sabe. E a da constante também é 0, acho que todo mundo já sabe. Então, só lembrando aqui que a constante menos 3, muita gente esquece, tá? Então, isso daqui vai ficar, essa derivada vai ficar menos 6t, mais 2. Menos 6t mais 2. Menos 6t é a derivada do primeiro termo, mais 2 a derivada do segundo, que dá menos 4. Vamos fechar esse bloco com a 15 agora, derivando a função st, que é t ao cubo menos 2t mais 4. Podem fazer e vocês me passam o resultado. Dá 3t ao quadrado menos 2 mais 0. Sim, muito bom. Então, vai dar 3t ao quadrado, que é a derivada do primeiro termo, menos 2, que é a derivada do segundo, e a do terceiro é 0. Então, a gente não precisa, né, daí depois escrever o 0. Mas é certinho isso mesmo. Certinho. Então, né? Opa, que eu não estou conseguindo tirar isso. Vai ficar assim mesmo. Mais 0. 3t ao quadrado menos 2. Certo? Bem, para os exercícios que vêm na sequência, a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado, porque agora vejam que o expoente não é mais inteiro. Então, aqui a grande dificuldade de alguns aí é fazer a soma ou subtração de frações, porque nós vamos ter que sempre subtrair um do expoente, tá bem? Então, aqui nós temos no exercício 17, tá? Que derivar 4, que multiplica t elevado a 4 terços. Então, t, tá? Vai ser o 4, né, que multiplica a derivada do t elevado a 4 terços. Eu vou dar um tempinho para vocês calcularem essa derivada. Vai dar 16t elevado a 1 terço. 16 terços de 16 t. sobre 3, isso. Então, olha só, o 4 eu já tinha, né? Então, o 4 fica aqui. E daí eu vou multiplicar pelo 4 terços, que é o expoente. Então, isso quando eu multiplicar vai ficar 16 terços, tá?
certinho, o 16 terços, eu já vou pôr isso daí, que vai multiplicar o t. Agora, o expoente do t, a gente tem que fazer 4 terços menos 1. 4 terços menos 1 é a mesma coisa que 4 terços menos 3 terços, que vai dar 1 terço, certo? Certo. Então, olha, foi quase certo. O que ficou faltando foi só a fração ali. Então, aqui vai ser 16. Opa! Isso aqui. 16 terços, tá? Porque ficou faltando só o denominador ali, ok? Então, a regra é a mesma, só que a gente está trabalhando com uma fração. Exercício 19, para a gente derivar isso, a gente vai precisar reescrever. Então, até agora, os exercícios até o 17, nós fizemos direto, tá? Só aplicando as regrinhas conhecidas. Agora, a partir do 19, muitos deles vão exigir que a gente reescreva a função antes de fazer a derivada, porque não dá para aplicar direto a regrinha. Então, aqui a primeira coisa que a gente vai fazer quando encontra uma raiz de x é reescrever isso. Então, a primeira coisa, como que eu posso reescrever essa função f de x? Me digam. 4 vezes x elevado a meio. Muito bem, então 4x é meio. Agora, opa, ficou para derivar, ficou o caso da 17. Agora eu encaixei no mesmo estilo do exercício 17. Então agora a gente vai derivar 4x elevado a meio. Vocês derivam e já me passam? Então 4x elevado a meio. Opa, vou calcular a derivada. Dá 2x elevado a menos meio. Então, esse é o 4 vezes meio, que daí vai dar 2, né? Eu vou deixar só indicado aqui, mas é isso mesmo. Então, aqui, como eu tenho um 4 na frente, vai dar um 4 vezes meio, que daí vai dar o 2. E o x vai ser elevado a menos meio, porque vai ser meio menos 1. Então, menos meio. Ou seja, você já chegou aqui certinho que isso vai ser 2, porque 4 vezes meio vai dar 2, 2x a menos meio. Bem, aqui já está derivado. Eu só vou agora pedir para que a gente volte na forma como foi apresentada a função. Então, aqui, como foi apresentado no 17 com expoente racional, a gente deixou a resposta com t elevado a 1/3 expoente racional. Aqui, como a questão foi apresentada como raiz de x, é natural que a gente tenha o cuidado de reescrever a resposta naquela forma. Então, como que a gente poderia reescrever essa resposta na forma do raiz de x? Como que ficaria isso? 2 sobre a raiz de x. Isso, x vem para cima com expoente positivo, muito bom. Então, nós teremos aqui Opa, achei aqui. Nós vamos ter aqui uma fração, o 2 vai ficar no numerador, e no denominador nós vamos ter a raiz de x, que é o x elevado a meio. Opa. Certo? Então, ficou com expoente positivo, veio para baixo. E aí, quem quiser aqui escrever essa etapa anterior, esse x veio para o denominador com expoente negativo em cima, veio aqui com expoente positivo, e daí foi transformado em 2,6x. Muito bom, muito bom. Tá? Bem, então, nesse caso, a gente também reescreveu e voltou no final. Então, a matemática tem isso, tá? A resposta, vocês procurem sempre ver como que a questão foi
formulada e qual foi a notação. O exercício 21, a derivada é de 4x a menos 2 mais 2x ao quadrado. Só não precisa reescrever, porque os x já estão com os expoentes explícitos escritos, né? Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês me falarem sua resposta. Então, menos 8x elevado a menos 3 mais 4x. Perfeito! Então, esse menos 2 vai vir para frente, multiplicando 4, vai ficar menos 8. E o expoente, que aqui era menos 2, vai ficar menos 3. Eu tenho mais um termo, então vou somar com a derivada do segundo, que vai ficar mais, o 2 vem para frente, multiplica o 2, mais 4x. Certinho. Então, essa deu para fazer direto. Precisa voltar esse expoente para o denominador? Não, porque aqui foi apresentado com o expoente negativo já no numerador. Então, eu posso deixar nessa forma mesmo a resposta, tá? Tudo bem, gente? Está caminhando bem? Sim. Então, tá. Qualquer dúvida, quem não estiver entendendo, por favor, para. E já me para, já pergunta. Agora vamos para o exercício 23. Exercício 23 é y igual a 1 sobre x ao cubo. Então, para derivar, a sugestão antes é que a gente reescreva esta função como x no numerador. Então, isso vai ficar igual a x elevado a menos 3, correto? Sim. Então, agora vamos derivar x a menos 3, como que vai ficar? Menos 3x elevado a menos 4. Isto. O que vocês acham da gente reescrever a resposta para voltar no x com o expoente positivo ali? Uma boa, né? Então, olha só. Como a questão foi apresentada aqui com x no denominador, é natural, então, que a gente volte e reescreva também a resposta. Então, isso vai ser igual a menos 3, né, no numerador, e o x elevado à quarta, perfeito? Beleza? A mesma coisa no exercício 25. Então, vou deixar agora um tempinho aí, façam o 25 e já pode passar a resposta final, já reescrita com o x no denominador. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês que esse expoente 3, ele é tanto do 4 quanto do x. Não esqueçam que tem um parênteses aí, tá? Então, olha, eu reescrevi colocando o parênteses também, para não confundir.
Então, retomando aqui, gente, lembrando que esse expoente é dos dois, ó, deixei aqui escrito separado, 4 a menos 3 é um, se quiser calcular, calcula, se quiser deixar indicado, deixa por enquanto, mas é um número que está na frente do x a menos 3. Fica menos 3 sobre 64, x elevado à quarta. Vamos lá, nossa, então vamos ver. Muito bom, então isso daqui vai dar 1 sobre 64, né? Joia, vamos lá? Então, aqui, o 1 sobre 64, que é a constante que está multiplicada ali. Agora, nós vamos derivar isso, que vai ficar menos 3, opa, menos 3, que multiplica o x a menos 4. Então, isso vai ser igual a menos 3 sobre 64. Aqui a parte da constante, menos 3 sobre 64. E aqui o x a menos 4, eu já posso pôr aqui no denominador como x à quarta. Conferido? Dúvidas? Pessoal? Os demais acertaram? Ixi, mas tá todo mundo quietinho demais? Eu tô refazendo aqui para ver. Tá bom, vou esperar um pouquinho. Quando a gente precisa fazer mais etapa, faz mais etapa, não é todo também termo que a gente já deriva de cabeça. Esses que têm expoente negativo, esses que têm fração, né? Muitas vezes a gente precisa fazer etapas a mais para garantir que não se enrosque depois no final. Ok com o 25, pessoal? Beleza. Beleza? Então, vamos para o 27? Eu sugiro aí reescrever também o 27, né? Porque já tem uma raiz de x ali. Então, vou dar um tempinho aí também. Reescrever aqui. Eu sugiro que já reescreva os dois. Aqui a minha sugestão é que vocês já reescrevam e já... Opa. Já façam a operação antes de fazer a derivada. Então, olha só, reescrever isso daqui, raiz de x do numerador é x elevado a meio. O x do denominador é x a menos 1. Então, vejam que nós estamos com um produto de x. Não é ainda, a gente não sabe ainda a regra de produto para fazer
a derivada do produto. Até a gente vai aprender na aula que vem, mas não compensa. Aqui compensa primeiro, né? Multiplica potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. E daí deriva. Então, continua reescrevendo isto é, manter a base e somar os expoentes. Então, x elevado a meio vezes x elevado a menos 1 vai dar x elevado a menos meio. Somei os expoentes. Aquela regrinha das operações com, né, potências de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. Opa, menos meio, tá certo. Achei que fosse quando eu tivesse posto o sinal contrário. Então, agora que eu reescrevi o y, agora eu derivo. Então, vocês vão derivar x elevado a menos meio e depois voltar a reescrever na forma de radical. Está derivada de x elevado a menos meio, só checando aí, vai dar menos meio de x elevado a menos 3 meios. O expoente vai ser menos meio, menos 1. E agora a gente já derivou, reescreve para voltar no estilo da função que foi apresentada. Bom, terminaram aí? Sim. Sim? Então, aqui a derivada, né, tinha dado menos meio de x elevado a 3 menos 3 meios. Lembrando, gente, que esse negativo aqui do meio, tanto faz ele estar esse menos na frente, como ele está aqui no 1 junto com o numerador. Isso é uma opção. Tem gente que prefere, eu quase sempre prefiro pôr esse 1 aqui em cima no numerador, para não confundir, às vezes do jeito que eu escrevo assim, não fica tão claro que
às vezes eu confundo, mas é uma opção, pode tanto ficar na frente da fração como no numerador ou até no denominador, se bem que é menos comum no denominador. Então, esse menos aqui eu pus aqui, mas poderia deixar na frente, meio de x elevado, então veio para o denominador com expoente positivo, 3 meios. Lembrando que quando a gente tem um expoente, né, então nessa forma a gente transforma para a raiz, com o denominador vindo para o índice e o numerador como o expoente. Então, é raiz quadrada de x ao cubo. Quando eu tenho o expoente aí, o índice 2, eu não preciso pôr também. Então, aqui pode também deixar isso escrito aqui como sendo o menos 1 sobre 2 raiz de x ao cubo. Não precisa deixar o quadrado ali no índice da raiz. É totalmente desnecessário, tá? Certinho com o exercício 27? Tranquilo? Tranquilo. Bom, então, pessoal, tem vários outros aí que eu acho que são do mesmo estilo, né? Então, ainda tem aí que vocês depois podem fazer o 35, o 37, e eu vou só lembrar aqui, por exemplo, que o 39 vai ser muito simples, o 41 também, só que aqui nós temos um produto. Então, antes de vocês derivarem, vocês reescrevam a função também, tá? X vezes x quadrado, que vai dar x ao cubo, e x vezes 1, que vai dar x. E daí vai ficar tranquilo para resolver, ok? Então, eu vou parar agora com essa primeira parte da aula. A primeira parte foi conferir, né, fazer esses exercícios de derivada da aula passada, para ficar bem claro aí as 4 regrinhas que foram ensinadas. A regrinha da derivada da constante, derivada da potência, a do múltiplo, que multiplica, né, aí a potência, e da soma e subtração de termos da derivada, tá bem?